Bem-vindos à Livraria Ferran. Este é um espaço que felizmente podemos ocupar para trazer livros e trazer autores, aproximar os autores dos livros. Isto é um exercício extremamente importante. Também para a livraria percepcionar que existem outros autores de Angola, para além daquela meia dúzia que toda a gente conhece. Há muito mais gente em Angola a escrever. E, portanto, isto é uma oportunidade muito importante para a editora para poder promover os seus autores, e não só, neste espaço. Vamos dar início ao nosso primeiro encontro, o debate de 2023, com o título 4 de Fevereiro. Estamos na Livraria Ferran, a segunda livraria mais antiga de Lisboa, desde 1840. Aqui na Ferran passaram e foram seus clientes grandes personalidades da vida literária, como, por exemplo, Essa de Queiroz. O meu nome é João Ricardo e estou a representar a Perfil Criativo Edições. Na nossa curta existência como editores, identificámos que o mercado português apenas reconhece um reduzido número de poetas, autores e escritores de Angola. Estarmos juntos nesta histórica livraria de Lisboa é uma oportunidade para quebrar estas barreiras culturais que separam Angola de Portugal. Muito obrigado pela vossa presença. Convidámos 2 professores catedráticos e nossos autores para celebrar Angola em Lisboa e recordar os acontecimentos do 4 de fevereiro de 1961 em Luanda. Permitam-me que diga que, na minha opinião, este acontecimento histórico de Angola, mas também de Portugal, deveria ser mais conhecido porque representa uma revolta popular em resposta aos acontecimentos violentos e inaceitáveis praticados pelo Estado em janeiro de 1961, na Baixa de Cassanges. Vamos também tentar desvendar outras figuras históricas apagadas ou esquecidas que estiveram envolvidas neste acontecimento histórico. Connosco está Joel Gonçalves, angolano, economista, começou por escrever panfletos num grupo estudantil clandestino no início da luta da independência em 1961, logo após o 4 de fevereiro. Depois, acrescentou artigos em jornais e revistas. Em 1991, com a abertura política em Angola, publicou o seu primeiro livro, um ensaio, reportagem sobre a guerra. Peço desculpa. Um ensaio-reportagem sobre a guerra. Mas a guerra voltou e ele só voltou a ter paz para escrever o segundo livro em 2002, publicado em 2007. Depois, nunca mais parou, como também não parou de viajar entre Angola, Brasil e Portugal. É autor de mais de 10 livros, com destaque para 2 livros que publicámos durante o ano passado, em 2022, Economia e Poder no Atlântico Sul, que está ali, um pequeno livro de bolso, e agora Quem Avança Somos Nós. São 2 edições deste ano. Deste ano não, desculpa, do ano passado. O Joel Gonçalves fez parte do movimento dissidente, conhecido por Revolta Ativa, que apresentou preocupações com a luta pela democracia interna e a unidade do movimento nacionalista angolano MPLA. O Joel fará a segunda intervenção alargada à atual realidade política do Brasil, onde ele vive. Carlos Mariano Manuel, ou Wina Yo Nkwao Mbuta, que em Kikongo, língua nacional do norte de Angola, quer dizer está melhor quem está com o outro, angolano, médico,
investigador em História, professor catedrático em Patologia, presidente da Liga Africana e presidente do Conselho de Administração do Instituto Superior Politécnico Tucuísta. Ainda criança, ficou envolvido no epicentro dos tempestuosos acontecimentos integrados no início da guerra, pela independência nacional, em Angola, e do ultramar, em Portugal. Cresceu sujeito ao arbítrio dos chamados, de um lado, libertadores e do outro, civilizadores. Sobreviveu ao convulsivo período em torno e o subsequente à independência, integrado na ordem social instituída pelas novas autoridades do país. O exercício profissional nos âmbitos assistencial e do magistério superior da medicina levaram sucessivamente, dentre muitos outros destinos, ao Huambo, um dos epicentros do conflito fratricida pós-independência, e a Berlim. A necessidade de racionalização científica desses acontecimentos levaram-no a frequentar supletivamente e na condição de discente livre os cursos de História Moderna e Contemporânea da Universidade Humboldt, em Berlim, tendo posteriormente realizado investigação multicêntrica na Europa, América e África, de natureza meta-analítica, de sítios históricos, arqueológicos e museológicos, bem como a realização de entrevistas com testemunhas do tempo e relevantes para a história de Angola. Autor do Tratado de História de Angola, publicado numa edição especial, edição económica mais acessível aos leitores, esteve em Lisboa no final de 2021 para a apresentação desta monumental obra no padrão dos descobrimentos no Museu Nacional de Arte Antiga e na Universidade do Minho. Em 2022, na antiga fortaleza de São Miguel, hoje Museu das Forças Armadas da República de Angola, realizamos um histórico lançamento desta obra, publicada em 3 volumes, que tem o surpreendente título Angola, desde antes da sua criação pelos portugueses, até ao êxodo destes por nossa criação. Recordo que esta publicação é o exemplo maior de alguém que não se conformou com a ausência de trabalho científico organizado e publicado. Aproveitamos para informar que o autor está a preparar o 4º volume, com base nos arquivos de Cuba, e o 5º volume nos arquivos da Federação Russa. No final das intervenções dos nossos convidados, haverá a oportunidade do público participar. Para terminar esta sessão, vamos ter a declamação de um poema do livro em quibundo português, Milongo Mahufik, Correntes da Utopia, do poeta angolano Nkongon, que está aqui connosco na mesa. Professor, tem a palavra, pode-nos explicar o que é que aconteceu no 4 de fevereiro? Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Excelentíssimo Senhor Professor João Noel Gonçalves, ilustre compatriota, poeta, integrante desta mesa, excelentíssimo Senhor Doutor João Ricardo Rodrigues, atencioso editor, ilustríssimos e ilustradíssimos senhores presentes na audiência, nobilíssimas senhoras também presentes na audiência, atenciosos compatriotas que conferem a honra de estarem aqui presentes, estimados membros
despretensiosa apresentação, darei conta mais circunstanciada. Eu tive a honra de realizar este mesmo exercício o ano passado em Luanda, por incumbência da Comissão Administrativa do município de Luanda, que é a estrutura equivalente à Câmara Municipal de Lisboa, creio que assim se chama. Foi uma sessão bastante concorrida, pelo que, não desejando apresentar o mesmo conteúdo que eu apresentei e que foi publicado no Jornal Cultura o ano passado, permiti-me, espero que o tolerem, subordinar esta despretensiosa intervenção sob o título Elucidar as lições aprendidas da ocorrência dos acontecimentos em Luanda em 4 de fevereiro de 1961 para contribuir no contínuo fortalecimento da comunidade dos países de língua portuguesa, cuja sede, cujo secretariado executivo encontra-se aqui nesta esplendorosa cidade. Gostaria de começar dizendo que, do meu ponto de vista, é de elementar justiça que saúde e exalte Suas Excelências Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, no nosso país carinhosamente conhecido pelo pseudônimo de Tio Celito, e João Manuel Gonçalves Lourenço, também com afeto conhecido pela designação abreviada de JLO, respectivamente chefes de Estado das duas nossas irmãs nações, de Portugal e de Angola, em virtude do singular protagonismo de ambos no fortalecimento da amizade e promoção da mobilidade dos cidadãos entre os países da CPLP em geral e no estrito contexto do relacionamento luso-angolano em particular. É sobre esses eixos que eu saúdo as eminentes figuras que acabo de citar. Continuamos confessando que não cabemos em nós de regozijo e de homenagens de gratidão a Vossas Excelências por uma vez mais sermos beneficiários da vossa perene hospitalidade, sendo que, revisitando e adaptando uma expressão humorística de um antigo chefe de Estado desta ínclita nação, cito: é a primeira vez que cá estamos, depois da última vez que cá estivemos. Certamente que saberão de que chefe de Estado me refiro. Na realidade, a última vez que fomos ungidos com os vossos sublimes votos de bonomia ocorreu, como já foi referido pelo Sr. Editor, em outubro do ano antepassado, no quadro das apresentações públicas do Tratado de História de Angola, da nossa humildérrima autoria. Saudamos, igualmente, a cuidada atenção, o solidário acompanhamento e o conforto, os afetos dos nossos compatriotas, integrantes das instituições diplomáticas e consulares que eventualmente aqui estejam, ou outros compatriotas integrados em instituições de interesse privado, de índole diversa, ou também integrados na diáspora, neste acolhedor quadrilátero europeu
ponto de origem da linda língua por intermédio da qual nos entendemos. E eu espero não vos ferir bastante em relação à pronúncia muito africanizada. E desobrigamos-nos com prazer e desvanecidos pelo não menos honroso dever de estender as nossas homenagens de gratidão ao excelentíssimo Sr. Dr. Ricardo Rodrigues, atencioso editor, e aos proprietários desta centenária e a segunda mais antiga livraria de Lisboa, por nos abrigarem neste ex-libris lisboeta, para simbolicamente nos caldearmos no espírito das celebrações realizadas hoje em Angola, na cidade de Mbanza-Congo, reconhecida pela Unesco como Património da Humanidade, e celebrações referentes aos acontecimentos que constituíram o início da luta pela independência do nosso país. Retomados posteriormente, ou mais concretamente em 1963, na Guiné-Bissau, em 1964, em Moçambique, e tiveram como epílogo a Revolução dos Escravos, neste abençoado país mariano, interessante porque eu me chamo Carlos Mariano, dissolvendo o seu império colonial que definhava as forças do progresso dos povos, nele incluídos a quem e além mar. Portanto, esse processo vitimava a todos, quer aqui como acolá. Sentimos naturalmente desvanecidos pela dupla honra, consistente, por um lado, pela oportunidade de apresentarmos pálidas reflexões sobre questões para as quais já fomos convidados a dissertar, nos termos em que já referi aqui, pela Comissão Administrativa da Província de Luanda, onde podemos partilhar o presídio com proeminentes sobreviventes, que já são poucos, dessa gesta do dia 4 de fevereiro de 1960. Mais concretamente, pela rainha, uma senhora que era muito jovem, que nessa altura lhe foi atribuído o papel de rainha, que é a senhora Ingrácia Cabenha, e um dos proeminentes participantes desse ato, dessa gesta, que depois se tornou ministro do nosso país, ministro dos antigos combatentes, o general Pedro Maduro, que, a princípio, entre nós, fizeram um favor de me acompanhar, a testemunhar, digamos, a preleção que eu proferi. A outra razão pela qual nos sentimos muito honrados reside no feliz acaso, de estarmos ao lado de uma figura também proeminente na intelectualidade, na ciência, dentre os angolanos, a quem eu sempre admirei, que é o excelentíssimo senhor professor João Gonçalves. E as senhoras e meus senhores, os acontecimentos ocorridos no dia 4 de fevereiro de 1961 em Luanda confirmaram o comportamento universal e milenar do ser humano, das respectivas comunidades e sociedades, designadamente uma ordem social baseada em mecanismos que cerceiam a desenvoltura do potencial natural das pessoas, está irremediavelmente ferida do vício de extinção, tão logo as condições favoráveis para o efeito estejam reunidas. A história da humanidade atrevo-me a fazer recordar Vossas Excelências, porque sabem melhor do que eu, teve períodos de emergência e de dissolução de impérios, como, por exemplo, o Império Romano do Ocidente, do qual Portugal e outras nações euro-ocidentais
herdaram elementos estruturantes da sua identidade cultural, como, por exemplo, o cristianismo, as línguas derivadas do latim, os fundamentos das ciências jurídicas e dentre muitos outros aspectos. Também a arte romana de construir estradas e de esculpir padrões em pedra para marcar as distâncias, como os 4 padrões que o destemido marinheiro Luso Biobocão, de Vila Real, deixou na costa africana meridional do Atlântico em 1482 e 1485, antes de esfumar-se em circunstâncias que a história nunca elucida. E o primeiro desses padrões foi demolido. Refiro ao padrão de São Jorge, que foi colocado na Foz do Recôncavo, foi demolido no período de 1641 a 1648, quando Angola esteve ocupada pelos holandeses, que mantiveram relações de cooperação com a Corte do Congo. Os destroços deste padrão encontram-se no Museu da Sociedade de Geografia de Lisboa, e uma réplica deste padrão foi recolocado em 1919, isto é, cerca de 300 anos. E foi perante este padrão, essa réplica, que o primeiro presidente do Estado Novo, cujo nome não vou citar, porque é do vosso conhecimento, fez a proclamação imperial colonial em 1938, na condição de primeiro chefe de Estado que realizou uma visita de soberania. Todos os impérios, minhas senhoras e meus senhores, não são apenas portadores de malefícios, pois são também contribuintes e difusores de experiências virtuosas da humanidade. Não obstante os primeiros, os malefícios, fazerem-nos entidades, os impérios, entidades com existência a prazo. Na Alta Idade Média e nos primórdios da moderna, Portugal contribui imenso por via das suas mundialmente reconhecidas e celebradas expedições marítimas e contactos e miscigenação com outros povos. Eu ponho entre parênteses que intencionalmente não me refiro ao termo descobrimentos, pois aquelas expedições marítimas portuguesas a que me refiro anteriormente contribuíram imenso para a ilustração da humanidade. Extintos foram também, na época medieval, por exemplo, o Império Bizantino ou Romano do Oriente, o Sacro Império Romano-Germânico, dissolvido em 1806, os impérios germânico, austro-húngaro, otomano, dissolvidos após a Primeira Guerra Mundial, na qual Portugal participou, integrando as nações vitoriosas desse conflito. E na segunda metade do século XX, dissolveram-se os impérios coloniais britânico, francês, dos Países Baixos e, finalmente, o lusitano, no princípio do último quartel do século XX. Não deve haver razões, na nossa módica opinião, para ressentimentos dos objetos ou dos sujeitos desta jornada histórica da humanidade. Muito menos ímpetos nostálgicos devem lançar calhaus no caminho conjunto ulterior, como o que está em curso com a institucionalização e progressiva consolidação da comunidade dos países de língua portuguesa. Revisitar o início da epopeia que levou Angola a conseguir a extinção da obsoleta ordem colonial no seu território, contribuir que o mesmo ocorresse em outros territórios de vítimas do mesmo processo, e também para o desmoronamento da
Estado subjacente, não pode fazer-se branqueando os processos e os agentes que lhe conferiram materialidade ou substancialidade. Muito menos, o exercício deve ser apresentado como sendo uma panaceia dos constrangimentos sociais que ainda persistem e estiveram na base da ocorrência dos acontecimentos objeto do apreço por nosso encontramento. As sublevações ocorridas no primeiro trimestre de 1961 em Angola encontram similitude na história do nobre e honrado povo português, citando a título de exemplo que Portugal restaurou a sua independência no dia 1 de dezembro de 1640. Em 1820, por via da Revolução Liberal, impôs a monarquia constitucional, substituindo a monarquia absolutista que imperava nessa altura. No dia 5 de outubro de 1910, extinguiu-a, prefiro a monarquia, definitivamente, com a proclamação da República, evidentemente. E no dia 28 de maio, os militares impuseram a malfadada ditadura de 48 anos, mas impelida pela obsolescência do sistema em manter colônias, subjugar as respectivas e próprias populações, bem como a persistência do conflito militar multicêntrico e de sabotagens a quem alemar a mesma corporação militar portuguesa extinguiu o sistema político, organizando e consumando vitoriosamente a Revolução dos Escravos no dia 25 de abril de 1974. Por outro lado, os acontecimentos ocorridos em Luanda no dia 4 de fevereiro de 1961 inscreveram-se no quadro geral das ações de permanente resistência dos nativos africanos à expansão das nações europeias em África. O Marquês de Sá da Bandeira, que foi o que propôs à rainha Dona Maria II o diploma com o qual se aboliu ou se pretendia abolir definitivamente a escravatura em 1836, atribuía esses malefícios aos defeitos do tempo. Não aos defeitos das pessoas, mas aos defeitos do tempo. O uso da força, minhas senhoras e meus senhores, foi sucessivamente sendo ancorado na historiografia portuguesa com as expressões eufemísticas de campanhas de conquista, campanhas de submissão do gentio, campanhas de pacificação e, finalmente, por guerra de ultramar. E disso dá conta a obra histórica pioneira intitulada História Geral das Guerras Angolanas. Não é uma história geral angolana, é uma história geral das guerras angolanas, da autoria de Antônio Oliveira de Cadornega, publicada em 1680, justamente no termo do primeiro centenário da existência da minguadíssima colônia de Angola, nessa altura. E esta obra foi reeditada em 1972 pela Agência Geral do Ultramar. Minhas senhoras e meus senhores, o primeiro governador-geral de Angola do século XX foi destacado para esse cargo em 22 de outubro de 1900 e chamava-se Francisco Cabral Moncada. É aquela rua que está no termo do segundo ano do seu governo, chegou a Lisboa com a intenção de fruir de merecidas férias, mas não pôde consumá-las integralmente, porque ao 12º dia teve de regressar a Angola, por motivo do agravamento da instabilidade nas regiões de Celes e do Bailume. Alguns excertos, minhas senhoras e meus senhores, do seu relato dos acontecimentos, que ele teve que enviar ao Governo Central, o relato dos acontecimentos, que era uma premência na província. Portanto, alguns excertos dos seus relatos testemunharam as tensões sociais prevalecentes
para cujo alívio recomendava o seguinte: o governador-geral: reprimir e até castigar abusos dos brancos, cuja impunidade é um risco, e conter submisso o gentio, que em algumas regiões nem sempre mostra a mais serena atitude, e por isso a que mais seguramente nos garanta a tranquilidade do dia de amanhã e o mais indiscutível prestígio para a autoridade e a soberania portuguesa. Nós aqui sabemos como é que depois as coisas continuaram em relação a esta última parte desse excerto do seu relatório. Noutro excerto do mesmo relatório, Sua Excelência, o governador, dizia ou ordenava o dever do respeito pelos indígenas. Quando se ordena alguma coisa, é porque ela não existe. Portanto, o dever do respeito pelos indígenas se impõe a todos os brancos, e a sua observância deve a autoridade exigi-la, procurando evitar toda a série de brutalidades, violências e extorsões que não raro têm sido causa de rebeliões cuja extinção tão grandes sacrifícios tem custado. E é real. As coisas estavam neste patamar. Durante a vigência da ditadura constitucional, frequentes incidentes ou sublevações afogadas pelas autoridades ocorreram nos territórios colonizados em África, tendo sido as mais notáveis as que eclodiram na localidade de Batepá, de São Tomé e Príncipe, no dia 3 de fevereiro de 1953, e que foram alvo de celebrações nos arredores da cidade de São Tomé ontem. Portanto, é um acaso, é uma coincidência isso. Outra sublevação, ou pelo menos outro incidente, ocorreu no terminal portuário de Pidjigiti, em Bissau, na Guiné, no dia 3 de agosto de 1959. E depois na localidade de Moeda, em Moçambique, no dia 16 de junho de 1960. São acontecimentos a avaliar pela relação secular que sempre existiram com as autoridades, os nativos. Esses acontecimentos são relativamente recentes. Obviamente, a fonte da iniquidade residia, em primeira instância, no sistema que compelia as pessoas à condição de objetos ou sujeitos do colonialismo, pois os pretensos abusos dos brancos, a que me referi anteriormente, escritos pelo governador que eu citei, era uma consequência do sistema e não uma causa dele. Haviam sido as autoridades que haviam criado o regime do trabalho compelido em substituição do secular regime de escravatura. Haviam concebido e aprovado e imposto o Decreto-Lei 39.666/54, de 20 de maio, que punha a vigorar o Estatuto dos Indígenas, dos Nativos, dos 3 territórios não insulares e seus descendentes, os indígenas. Este Estatuto, minhas senhoras e meus senhores, excluía os indígenas dos direitos económicos, sociais e políticos, preceituando regimes específicos nos âmbitos laboral, instrução rudimentar, identificação individual, acesso à justiça, etc. Em junho, estive por razões profissionais ligadas com o Magistério Superior na cidade de Maputo para celebrar os 60 anos do estabelecimento do ensino superior em Angola e em Moçambique,
pelas autoridades coloniais naquela altura, sob a forma de estudos gerais universitários. Foi-me referido por figuras da sociedade, figuras académicas da sociedade moçambicana, que Sua Excelência, Presidente da República de Portugal, cujo pai foi, durante um período muito curto, Governador-Geral de Moçambique, numa das visitas, creio, de Estado de Moçambique, teria chamado a atenção que, mesmo num sistema injusto, houve agentes desse sistema, autoridades desse sistema, que hastearam a bandeira do humanismo, isto é, que esforçaram-se em humanizar mais o sistema. Pois eu também não duvido disso. Eu, com uma experiência infinitamente inferior, experiência pessoal. Nesta sala estão familiares do Governador-Geral de Angola, que substituiu o General Venâncio Deslandes no governo de Angola. Refiro-me ao Governador Silvino Silveira Marques. Ele esteve em Angola de 1962 a 1966. Eu não sei se estão para os familiares do Governador Silvino Silveira Marques. Era suposto que estivessem, não sei. Pois. E eu fui informado pelo meu pai das medidas enérgicas que aquele oficial militar tomou numa das deslocações no âmbito do seu governo, que fez ao epicentro da eclosão, da sublevação em 15 de março de 1960, que era a cidade de Luís. E a forma enérgica como apontava os maltratos que os indígenas sofriam no contexto do trabalho compelido, que naquela altura chamava-se os contratados, tendo-se referido que eles eram, em grande medida, os responsáveis das sublevações que tinham ocorrido naquela altura. Portanto, isto também procura consubstanciar esta afirmação que eu acabo de prestar aqui, que espero que seja verdade, e que eu obtive junto das pessoas, no local, no contexto onde eu referi, não obstante, naturalmente, que isto tudo merece o juízo de valor. Cada um de nós tem a sua assunto. Eu mesmo também tenho esta sua. Minhas senhoras e meus senhores, o Silvino Silveira Marques era considerado o nosso principal inimigo. Lembro. Depois a gente fala mais disso. O Rodrigo Vaz também está. Posso-me associar a isso? Bom, eu vou continuar que o primeiro governador-geral destacado para Angola, após a proclamação da República, foi José Mendes Ribeiro Norton Tomados. E no decurso dos seus 2 intercalares governos, prosseguiu a realidade descrita já antes pelo um dos antecessores. Eu vou retomar a questão do Estatuto do Indigenato para exprimir aqui, ou para revisitar aqui, a definição que se dava de indígena nessa altura. Portanto, indígenas eram os indivíduos de raça negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivendo habitualmente nelas, quer dizer, nelas, as possessões continentais de Portugal em África, que eram apenas 3, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, porque as outras eram insulares. Portanto, esses indivíduos de raça negra eram indígenas porque não possuíam ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação
do direito público e privado dos cidadãos portugueses. E a condição de indígena perseguia as pessoas onde quer que estivessem ou fossem, pois também o eram, volto a citar, os indivíduos nascidos de pai e mãe indígena em local estranho àquelas 3 províncias, para onde os pais se tenham temporariamente deslocado. Quer dizer que se alguém viesse de Angola, naquelas condições, e encontrasse alguma forma de continuar a sua vida cá em Portugal, por definição, era indígena. Ao abrigo dessa abstração jurídica, emigrantes sem ilustração, quer dizer, iletrados, e com hábitos individuais e sociais concordantes com a sua iletrasia, eram protegidos com direitos econômicos, sociais e políticos de que os indígenas estavam desprovidos, simplesmente pelo facto dos primeiros haverem saído dos territórios insulares ou daqui de Portugal, e não obstante os últimos, isto é, os indígenas, haverem sido os nativos da terra. Isto é uma abstração perversa, jurídica. Embora a atividade repressiva das autoridades houvesse visado especialmente a população indígena, era em certa medida sistémica. Em Luanda, por exemplo, essas autoridades levaram para a prisão, no princípio de março a julho de 1959, várias dezenas de munícipes filiados em organizações pacíficas nacionalistas e de, também, profissionais liberais, democratas e portugueses, congregados na Associação Cultural de Angola, que era ali na Sociedade Cultural de Angola, tendo figurado dentre estes últimos eminentes engenheiros, intelectuais e uma distinta médica ginecobstetra, doutora Julieta Ganda, que foi transferida e submetida a pesadas vícias no presídio de Caxias, de que nunca mais se recuperou física, anímica e profissionalmente, até ser libertada após a inclusão vitoriosa da Revolução de Estado. A maioria dos prisioneiros ficou em prisão preventiva e sem julgamento até novembro de 1960. Primeiro na prisão de São Paulo, primeiro na prisão de São Paulo até outubro de 1959, a altura em que foram transferidos para o Forte do Penedo ou Casa de Reclusão, ao bairro da Boa Vista. Os julgamentos foram finalmente realizados em novembro e dezembro de 1960, tendo a maioria sido condenada a penas maiores de reclusão e trabalhos forçados plurianuais no campo de trabalho do Xambum, na localidade de Tarrafal, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, onde está a capital daquele país insular. E com consequente, a condenação incluía também a consequente suspensão de direitos cívicos e políticos durante mais de década e meia, mesmo após o cumprimento do tempo de reclusão naquele campo. Só que essa década e meia depois veio coincidir com os tormentosos acontecimentos. No dia 3 de fevereiro de 1961, uma multidão de familiares dos presidiários da Casa de Reclusão juntaram-se desesperados, combalidos e em irreprimíveis lamentos, porque haviam recebido recados da iminente transferência dos reclusos para Cabo Verde, para o campo de reclusão que citei anteriormente. A mole de parentes e amigos dos reclusos configurava um quadro bastante tétrico, que suscitou generalizada compaixão e indignação de algumas figuras de influência, também do clero católico, na sociedade luandense.
a arbitrária e massiva prisão das pessoas a que se fez alusão acima, seguiu-se a ação simétrica dos círculos nativos, traduzida no recrutamento e treinamento em práticas de luta de 3.220 jovens a partir de outubro de 1960, com o fito de libertar os reclusos que, entretanto, e por diversas razões, que lhes haviam sido discricionariamente imputadas pelas autoridades, se encontravam presos em várias instituições policiais e penitenciárias da cidade e em número ainda maior do que o conjunto que fora posto na prisão em 1959, num processo que Mário Pinto da Trave acabou por designar o processo dos 50. Por outro lado, a sociedade portuguesa, na então designada metrópole, encontrava-se numa efervescente tensão contra as autoridades da ditadura, naturalmente na clandestinidade. E neste quadro ocorrera, na última semana de janeiro de 1961, o assalto nas Caraíbas, creio que é na ilha de Curaçao, por motivações políticas do Paquete Santa Maria, que a inesperada tripulação, liderada pelo capitão Henrique Galvão, pretendia levar a Luanda, com o fito de forçar a dissolução da ditadura a partir de Angola. Este acontecimento suscitou inusitado interesse da mídia internacional, pelo que Luanda acolheu uma plétora de profissionais da comunicação social, de vários órgãos dos mídias internacionais. Foi a conjugação da presença dos representantes da mídia internacional e do desespero e impotência dos círculos indígenas que receavam o desterro dos seus familiares, reclusos, e eventualmente já se especulava que podiam ser atirados ao mar. Portanto, foi a conjugação desses fatores que determinou a antecipação para a madrugada de 4 de fevereiro de 1961 da série de ataques, porque não foi só um, que se estenderam por vários dias às instituições dos órgãos repressivos, administrativos e econômicos das autoridades coloniais destacadas na altura em Luanda. Deve ser sublinhado, e enfatizo bastante, que não constava do plano das ações, nem foram realizados quaisquer atos com vista a molestar populações civis e áreas residenciais de famílias portuguesas, pois já nessa altura se tinha consciência que os antagonismos não estavam dirigidos aos portugueses, mas escrupulosamente aos agentes, às autoridades e às instituições ao serviço da ditadura e do colonialismo. E, tanto quanto se sabe, excetuando casos muito condenados, inerentes à complexidade desses processos, esta diretiva e respectiva postura foi mantida como pedras angulares no decurso de todo o processo de esforços plurianuais para a eliminação do colonialismo em Angola. A concatenação de recursos a concatenação de seculares concepções e práticas hegemônicas, excludentes, discriminatórias e humilhantes sobrepuseram-se, minhas senhoras e meus senhores, sobre algumas outras também virtuosas. E o desequilíbrio da balança determinou assimetrias profundas nas relações entre as comunidades dos indígenas e dos não indígenas. Estes fatores de combustão social foram reconhecidos pelas autoridades coloniais tarde demais. As reformas sociais e administrativas do jovem ministro do Ultramar dessa altura, que
essas reformas foram positivas, mas as transformações sociais, precursoras de uma sã convivência, desenvolvimento e pleno benefício das virtudes do legado da história no relacionamento entre africanos e europeus, requeriam a restauração e a conquista das liberdades na ex-metrópole e nas colônias, respectivamente. E esta sessão é disso exemplo, porque antes do 25 de abril, certamente, que ela não poderia ocorrer. O primeiro parágrafo, minhas senhoras e meus senhores, da proclamação do movimento das Forças Armadas, MFA, reconhecia a obsolescência, e aqui sublinho, o primeiro parágrafo, que foi distribuído na manhã do dia 25 de abril, inclusive na Praça de Rússia, tanto quanto se lê até hoje. Portanto, reconhecia a obsolescência dos argumentos que sustentavam o conflito do ultramar português nos seguintes termos. Cito: considerando que, ao fim de 13 anos de lutas em terras de ultramar, o sistema político vigente não conseguiu definir concreta e objetivamente uma política ultramarina que conduza à paz entre os portugueses de todas as raças e credos, e prosseguia justificando aquela ação. Os dois parágrafos que se seguiam ao primeiro aludiam aos retrocessos dos direitos políticos e sociais que a ditadura do Estado Novo havia imposto à, segundo o hino nacional desta íntegra nação, a portuguesa, portanto, havia imposto à valente e imortal nação portuguesa. Queremos, minhas senhoras e meus senhores, que aprendeu-se também a lição, segundo a qual o fortalecimento da CPLP tem de subordinar-se a um quadro de relacionamento entre os seus membros. Este quadro desprovido de assimetrias no benefício das trocas materiais e imateriais. Um quadro que observe a dignidade que é devida a todos os cidadãos comunitários, que também observe os princípios dos Estados democráticos e de direito, que respeite a soberania dos Estados-membros. Minhas senhoras e meus senhores, tudo isso sem prejuízo da solidariedade inerente ao nosso passado comum e também sem prejuízo da ativa entreajuda nas ações tendentes a melhorar os padrões de vida das respectivas sociedades. Eu vos agradeço pela vossa atenção. Muito obrigado. Obrigado.